Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Sou o professor Anderson. Na aula de hoje a gente vai estudar o princípio multiplicativo. É, também você pode encontrar aí o princípio multiplicativo sendo denominado como o princípio fundamental da contagem, tá? Basicamente tudo que a gente usa para contar, né, na combinatória e numerativa vem do princípio multiplicativo, tá? Então, tem algumas fórmulas que a gente deduz, né, que são só fórmulas para simplificar alguns problemas que têm a mesma forma de aplicação do princípio multiplicativo, tá? Então, assim, tudo basicamente permutação, combinação, até arranjo, né? A gente não vai falar de arranjo, mas tudo isso vem do princípio multiplicativo, tá? Vou começar com um exemplo, que é o mesmo exemplo que eu resolvi no final da aula passada, que é esse problema aqui, ó. Eu tenho um conjunto H com três homens, H1, H2 e H3, e um conjunto M com quatro mulheres, M1, M2, M3 e M4. Eu quero formar casais usando um homem e uma mulher. A pergunta é quantos casais a gente consegue formar. Então, a gente resolveu na aula passada, né, usando só o princípio aditivo, né, que a gente dividiu o conjunto das soluções em quatro conjuntos, né? E esses quatro subconjuntos a gente conseguia contar as cardinalidades de maneira bem simples. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai aplicar o princípio multiplicativo já, tá? Depois eu enuncio ele. Então note aqui cada solução, né? Ou seja, cada solução, quero dizer, cada casal, ele pode ser identificado como um par HM, tá? Em que H está no conjunto H e o M minúsculo está no conjunto M, tá? Então, para formar um casal, né? Eu tenho que escolher um homem e escolher uma mulher. Então, eu tenho que tomar duas decisões, né? Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Primeira decisão, vou chamar de D1. É escolher um homem. Eu tenho três possibilidades, né? Posso escolher H1, ou H2, ou H3. Quando eu escolho H1, aí depois eu preciso tomar outra decisão, né? Se eu escolhi o homem como sendo H1, eu tenho que tomar uma segunda decisão, que é eu escolher a mulher. Aí eu tenho quatro possibilidades: M1, M2, M3 e M4. Se eu escolho na segunda decisão M1, eu formei uma solução que é o casal H1M1. Se eu escolho na segunda decisão a mulher M2, eu formei o casal H1M2. E assim por diante, né? Então, tomando essas decisões tomando na primeira decisão, escolhendo o homem H1, considerando todas as possibilidades para a decisão 2, eu formo todas as soluções, né, todos os casais em que o homem escolhido foi o homem H1. Só que a decisão 1 também poderia ter sido o homem H2. Só que daí, escolhendo H2, eu teria também quatro possibilidades para escolher uma mulher. Então, poderia escolher M2, M1, M1, M2, M3 ou M4. Então, se na primeira decisão eu escolher o ômega 2, para a segunda decisão eu também tenho quatro possibilidades, né? Nesse caso eu obtenho as soluções H2M1, H2M2, H2M3 e H2M4, respectivamente.
Também para encerrar, eu poderia ter escolhido o homem H3, né, na primeira decisão. E também para ele eu teria 4 possibilidades, né, para escolher a mulher para formar o casal com ele. Então eu estou gerando aqui as soluções em que o homem escolhido para o casal é o homem H3. Bom, o que aconteceu aqui? Se você olhar para cada decisão que eu tomo, eu tenho 4 decisões possíveis para escolher a decisão 2, né? 4 possibilidades para escolher uma mulher. E então, basicamente, o que o princípio multiplicativo fala? Que o número de maneiras de tomar essas duas decisões é o produto das maneiras que eu posso tomar cada decisão, né? Então, para a decisão 1, eu tenho 3 possibilidades. Para a decisão 2, eu tenho 4 possibilidades. Então, quantos casais eu consigo formar, né? De quantas maneiras eu consigo tomar essas decisões, né? 3 vezes 4 vai dar 12, tá? E o argumento é esse, né? Dada escolhido, tomada a decisão D1, para cada maneira de escolher um homem, eu vou ter 4 maneiras de escolher uma mulher, tá? Então, o princípio multiplicativo é isso. Se eu tenho que tomar duas decisões, para a primeira decisão eu tenho M possibilidades, e para a segunda decisão eu tenho N possibilidades, então o número de maneiras de tomar essas duas decisões, primeiro D1 e depois D2, é exatamente o produto M vezes N, tá? Então, deixa eu continuar aqui resolvendo o exemplo, né? Então, devemos tomar duas decisões. Igual na nomenclatura que eu usei aqui, eu estou usando um par HM. Então, a primeira decisão aqui D1 é escolher o homem, né? Esse DI aqui eu vou usar para o número de maneiras que eu posso tomar a decisão DI, tá? Então, a primeira decisão, eu tenho 3 possibilidades. A segunda decisão, eu tenho que escolher uma mulher, né? Escolher M. Eu tenho 4 possibilidades, né? Então, o número de maneiras, né, de escolher um homem e uma mulher, né? Então vai ser o produto, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, A 3 vezes 4, que é 12 casais do tipo homem-mulher. Ok? Que coincide com o que a gente viu aqui na figura, né? Aqui eu ilustrei todos os casos. Coincide também com o que a gente resolveu na aula passada, né? São 12 casais que a gente consegue formar aqui. Bom, gente, vamos demonstrar então esse teorema, que é o princípio multiplicativo, né? Então ele fala o seguinte: eu tenho uma decisão D1, que pode ser tomada de D1 maneiras. E tomada essa decisão, eu tenho uma outra decisão D2 que eu tenho que tomar, que eu posso efetuá-la de D2 maneiras. Então, o número de maneiras de tomarmos as decisões D1 e D2 simultaneamente é D1 vezes D2. A demonstração vai seguir o passo a passo do último exemplo que a gente resolveu na aula passada, que foi a resolução desse exemplo usando só o princípio aditivo, tá? Então a gente vai provar esse teorema usando o princípio aditivo.
Se vocês lembrarem, a ideia é que pega o conjunto solução, né, que a gente quer calcular quantos elementos ele tem, e particiona, né? Então vamos lá. Então, cada escolha simultânea das decisões D1 e D2 corresponde a uma escolha de um par XY em que o X é uma escolha possível para D1 e o Y é uma escolha possível para D2. Então a gente tem que contar o número de elementos do conjunto. Então vou chamar de S. É o conjunto de todos os XY, em que X é uma escolha para D1 e Y é uma escolha para D2, né? E Y é uma escolha para decisão 2. Então é esse conjunto aí que eu preciso contar quantos elementos tem, tá? Então vamos fazer igual a gente fez no exemplo da aula passada, no último exemplo. Vou particionar esse conjunto fixando as possibilidades para o X aqui. Ó, eu estou supondo aqui que a decisão D1 pode ser tomada de uma maneira. Então tem D1 possibilidades para eu colocar no lugar do X. Então eu vou chamar essas possibilidades de X1, X2 até XD1. Então essas são todas as escolhas possíveis para D1. Então para cada um desses xis aí, para cada aí então de 1 até D1, a gente vai definir a parte, né, da partição que a gente está construindo. Então aqui são todas as soluções, né, todas as escolhas da forma x e y, em que y é uma escolha para D2. Bom, tipo aqui nesse diagrama que eu fiz, né? Então aqui, ó, eu separei todas as escolhas em que a primeira escolha é conhecida, é fixada, H1. Aqui eu tenho todas as escolhas em que a primeira escolha está fixada H2, assim por diante, tá? Então A1 tem todas as escolhas, né, em que a primeira, o X, começando com X1. São todas as escolhas possíveis de D1 e D2 simultaneamente, em que D1 eu escolhi X1. No A2 tenho todas no A2, então vou ter todas as escolhas possíveis de D1 e D2 simultaneamente, em que a primeira escolha foi X2, e assim por diante. Então note
que essa família aqui, A1, A2 até AD1, isso aqui é uma partição, né, de S. Logo, pelo princípio aditivo, quantos elementos tem no S? É a soma, né, do número de elementos em cada um desses AIs. Mas cada AI vai ter o mesmo número de elementos, né? Que é que qualquer escolha possível para o D2, eu consigo formar um elemento do AI, tá? E quantas escolhas eu tenho possíveis para D2, né? Tá aqui no de duas maneiras, cadê? Aqui, ó. D2 minúsculo, né? Então, segue da hipótese que a cardinalidade de AI é D2. Isso para todo I. Logo, então comparando isso e isso, então cardinalidade de S é a soma das cardinalidades de AI, com I variando de 1 até D1. Isso fica a soma, com I variando de 1 até D1, de D2. Então isso aqui é D2 mais D2 mais D2, D uma vezes. Aqui é D1, tá? Aqui também é D1. Então isso aqui é D1 vezes D2. Que é o que a gente queria, né? O número de maneiras de tomar as decisões D1 e D2 simultaneamente é D1 vezes D2. Que é a cardinalidade desse conjunto S aqui. Bom, gente, se eu quiser dar uma linguagem mais formal ali para o princípio multiplicativo, utilizando linguagem de conjuntos, ele basicamente está me dizendo qual é a cardinalidade de um produto cartesiano. Primeiro, o que é um produto cartesiano? Vamos lembrar. Pega A e B, dois conjuntos, tá? No nosso caso, eu vou considerar finitos, mas a princípio, definição, você não precisa que A e B sejam sejam finitos não, tá? Mas como a gente aqui só trabalha com conjuntos finitos, pode considerar A e B finitos. Então, o que é o produto cartesiano? Esse AXB aqui, ó, é o produto cartesiano entre A e B. Então, é um conjunto cujos elementos são pares ordenados, tá? Então, os elementos do A cartesiano B são dessa forma, XY. Então, é um par XY. Lembrando que é um par ordenado. Então, a ordem importa, tá? Então, obrigatoriamente, X tem que vir do A e o Y do B. Então, quando eu faço o A cartesiano B, os elementos são pares em que a primeira coordenada, no caso aqui o X, vem do A e a segunda coordenada, o Y, vem do B, tá? Se eu quiser fazer B cartesiano A, dá para fazer também. Isso aqui, os elementos são da forma, sabe? Bzinho, Azinho, em que Bzinho é um elemento do B e Azinho é um elemento do A, tá? Então, em geral, A cartesiano B e B cartesiano A podem ser diferentes, tá? De modo mais geral, se eu pegar vários conjuntos A1, A2, AN, o que é o cartesiano, né? A1, cartesiano A2, cartesiano AN. É o conjunto das sequências desse tipo, em que cada coordenada tem que ser um elemento do respectivo conjunto lá do cartesiano. Então a primeira coordenada tem que vir do primeiro elemento aqui do cartesiano, a segunda coordenada vem do segundo e assim por diante, tá? O último vem do último aqui. Então, o teorema 10 é basicamente por multiplicativo. Ele fala que se há um conjunto com m elementos e B é um conjunto com n elementos, então quantos elementos tem o A cartesiano B? M vezes n. Tá?
E, bom, você pensar bem intuitivo, né? Se o A tem M elementos e o B tem N, pelo princípio multiplicativo, quantos elementos tem o A cartesiano B? Para cada escolha do, por exemplo aqui, para cada escolha do X, você vai ter N possibilidades para o Y, né? Então quantos pares você consegue formar? M vezes N. Tá? Vou fazer um exemplo aqui bem simples, tá? Vou começar bem devagar. O A é um conjunto com 3 elementos, 1, 3 e 5. B é um conjunto com 4 elementos, 2, 7, 8 e 9. A pergunta é qual a cardinalidade de A cartesiano B? Então, um elemento de A cartesiano B é um par XY, em que X é um elemento de A e Y é um elemento de B, né? Então nós devemos tomar duas decisões. A primeira decisão é... Deixa eu... A primeira decisão é escolher X, né? Para escolher o X, eu tenho 3 possibilidades. Segunda decisão que a gente precisa tomar é escolher o Y. Eu posso fazer isso de 4 maneiras, né? Então, pelo princípio multiplicativo, a cardinalidade de A cartesiano B, nesse caso, é 3 vezes 4, que dá 12. Aqui é um caso particular desse teorema, né? M vezes N, né? Com M igual a 3, N igual a 4. Vamos lá agora, ó. Outro exemplo bem simples aqui, ó. Uma confeitaria, há 5 sabores de picolé e 3 sabores de salgados. Então a Lúcia foi lá e ela pode tomar um picolé e comer um salgado. A pergunta é quantos pedidos diferentes ela pode fazer? É semelhante ao anterior, né? Aqui ela tem que tomar duas decisões. Primeira decisão é escolher um picolé. E a segunda decisão que ela precisa tomar é escolher um salgado. Tá? Porque para fazer um pedido ela tem que escolher um picolé e um salgado, né? Já que ela vai tomar um de cada. Para o picolé ela tem 5 possibilidades, né? São 5 sabores de picolé. E para o salgado são 3, né? Que ela tem... São 3 tipos de salgados que tem, 3 sabores de salgados, né? Que tem nessa confeitaria. Então, pelo princípio multiplicativo, Lúcia pode fazer 5 vezes 3, né? Que são 15 pedidos diferentes. Bom, da mesma maneira que a gente pôde generalizar o princípio aditivo para vários conjuntos, a gente pode fazer algo semelhante para o princípio multiplicativo, tá? Em vez de considerar só duas decisões, considerar quantas você quiser. N decisões, né? Então, ó, suponha que a decisão D1 pode ser tomada de D1 maneiras. E para cada vez que você fez uma decisão, a próxima, né? Pode ser tomada também, você sabe de quantas maneiras. Então, estou supondo que eu tenho tomar N decisões simultaneamente. A
primeira eu posso tomar de D1 maneiras, a segunda de D2 maneiras, e assim por diante, até que a última eu posso tomar de DN maneiras. Tá? Mas sempre assim, você tem que saber feita uma decisão, de quantos modos você pode fazer a próxima, tá? Então, o que o princípio multiplicativo vai falar é o equivalente ao que a gente já viu para 2, tá? Então, o número de maneiras de tomar todas as decisões simultaneamente é o produto das possibilidades individuais lá, D1 vezes D2 vezes DN. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui bem simples. Eu tenho um conjunto A constituído pelos números 1, 2, 3, 7 e 9. A pergunta é quantos vetores, né, tem no A4. Então lembremos. Bom, A4 é o A, cartesiano A, cartesiano A. 4 vezes. Ou seja, A, cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A. Ou seja, você faz o cartesiano do A com ele mesmo, né, 4 vezes. Então esse conjunto aqui é formado pelas sequências, né? Que eu também posso chamar de vetores, sem problema aqui. x1, x2, x3, x4, em que xi pertence a A para todo i. Todo mundo aqui, ó, veio do A, tá? Então, para obter um elemento x2, x3, x1, x2, x3, x4 em A4, nós devemos tomar 4 decisões. Então, a primeira decisão é escolher x1. A segunda decisão é escolher o x2 e assim por diante. Terceira decisão é escolher x3 e a quarta decisão é escolher o x4. Aqui, ó, não está falando nada se as coordenadas têm que ser diferentes ou alguma coordenada prefixada já ao valor, tá? Cada uma delas pode assumir qualquer valor dentro do conjunto A, né? Então, para cada uma delas, eu tenho 5 possibilidades. Tenho 5 possibilidades para escolher x1, 5 para escolher x2, 5 para o x3 e 5 possibilidades para o x4. Portanto, de novo, pelo princípio multiplicativo, o A4 tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 elementos, né? 5 à quarta, que dá 625, tá? Agora vamos fazer um exemplo que dá pra gente discutir um pouquinho, ó. Vou formar uma bandeira, ela é constituída por 3 faixas horizontais. Então a bandeira é algo desse tipo aqui, ó. Há 6 cores para pintar as faixas das bandeiras. Então cada faixa aqui vai ter uma cor. A pergunta é quantas bandeiras podemos formar, só que as faixas adjacentes recebem cores distintas. Então, por exemplo, se a primeira faixa aqui for roxa, a segunda não pode ser roxa, tá? Mas a terceira pode. Então, faixas que estão uma lá da outra não podem ter a mesma cor, tá? O que pode acontecer, porque aqui ele está querendo dizer que, de fato, a bandeira tem que ter 3 faixas, tá? Porque se pintar, tá, 2 faixas de preto, aí deixa de ser 3 faixas, né? Viram só 2. Tudo bem? Então, se, por exemplo, a faixa do meio for roxa,
nem a primeira, nem a terceira faixa aqui podem ser roxa, tá? Então, vou chamar isso aqui de faixa 1. Isso aqui do meio eu vou chamar de faixa 2. E a terceira aqui de faixa 3. Tá? Então assim, tem 6 cores, né, para pintar essa bandeira. Seguindo a regra que faixas adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor. Eu vou dar duas soluções para isso aqui, tá? A primeira solução é mais direta, usando o princípio multiplicativo, tá? Devemos tomar duas decisões. Duas não, desculpa, três, né? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? A cor que vai na faixa 1, a cor que vai na faixa 2 e a cor que vai na faixa 3, né? Então, no final, quando eu tomo essas três decisões, eu obtive uma solução do problema, né? Então, vamos lá. A primeira decisão é escolher a cor da faixa 1. Bom, primeira faixa aqui, ó. Eu tenho 6 cores que eu posso usar, né? Deixa eu apagar no meio aqui. A princípio, eu posso usar qualquer cor. Então, eu tenho 6 possibilidades, tá? 6 cores que eu posso usar. Agora, a segunda decisão, a cor que eu vou usar na faixa do meio. Escolher a cor da faixa 2. Então, no meio aqui, eu posso usar as 6 cores? Não posso, por causa dessa condição aqui. Faixas adjacentes recebem cores distintas. Então, a cor que eu usei na faixa 1, eu não posso usar ela na faixa 2. Então, não posso usar 6, posso usar só 5 cores. Tá? O 5 porque eu estou tirando a cor que eu usei na primeira faixa. Agora, D3 é escolher a cor lá da última faixa, né, da faixa 3. Também vou ter 5 possibilidades, mesmo argumento. Na terceira faixa aqui eu não posso usar a cor que eu utilizei na segunda faixa, tá? Então a cor da terceira faixa vai ter 5 possibilidades, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, podemos formar 6 vezes 5 vezes 5, que dá 150, né? Bandeiras desse tipo. Usando 6 cores, bandeiras com 3 faixas e usando 6 cores, né? Sem repetir a cor em 2 faixas adjacentes. Agora, vou colocar entre aspas, não é exatamente uma solução, tá? Eu vou pôr assim, discussão. Vou tentar resolver esse problema invertendo a ordem das decisões. Olha, eu vou pintar primeiro a faixa 1, depois a faixa 3 e por último a faixa do meio, a faixa 2. Então a primeira decisão é escolher a cor da faixa 1.
Eu tenho 6 cores que eu posso usar, né? Segunda decisão, escolher a cor da faixa 3. Então, eu tô resolvendo de outra maneira, tá? Só que eu tô invertendo a ordem das decisões. Então, ao invés de pintar a segunda faixa, agora eu vou pintar a terceira. Então, pintei a primeira, pintei a terceira. Então, a terceira eu tenho 6 possibilidades também, né? Pra usar 6 cores aqui. Terceira decisão, escolher a cor da faixa que falta, né? Que é a faixa 2. Aí aqui eu tenho um problema. Quantas possibilidades eu tenho para usar na faixa 2? A princípio pode pensar que é 4, né? Porque eu tenho que evitar a cor que eu usei na faixa 1 e tenho que evitar, sei lá, a cor que eu usei na faixa 2. Só que o problema, do jeito que eu contei, posso ter a situação em que eu pintei a faixa 1 e a faixa 3 com a mesma cor. Se as duas faixas 1 e 3 têm a mesma cor, para a faixa 2 eu tenho 5 possibilidades. Se as cores da faixa 1 e da faixa 3 são iguais, são diferentes, desculpa, aí eu vou ter 4 possibilidades. Então, tomando as decisões dessa maneira, eu não consigo, né, gerar todas as soluções possíveis, tá? Porque na terceira decisão depende de como foram tomadas as decisões anteriores, tá? Então, com essa sequência de decisões, a gente não consegue aplicar diretamente o princípio multiplicativo, tá? Então não dá para resolver dessa forma a princípio, com essa sequência de decisões. Mas dá para tentar salvar essa maneira de resolver? Até que dá. Só daí eu vou ter que aplicar o princípio aditivo, em que eu vou dividir então o meu conjunto de solução entre aquelas em que eu pintei a bandeira, a faixa 1 e a faixa 3 com a mesma cor, e o outro caso são aquelas bandeiras que foram pintadas a faixa 1 e a faixa 3 com cores diferentes. Então aí dá para tomar decisões dessa forma, né? Pintando primeiro as faixas 1 e 3. Então, o que eu posso fazer é particionar o conjunto solução em dois subconjuntos. Então, falar A é o conjunto das bandeiras com a cor da faixa 1 diferente da cor da faixa 2, da faixa 3. E B é o conjunto de todas as bandeiras com a cor da faixa 1 igual a cor
da faixa 3. Aí eu vou contar quantos elementos tem no A e quantos elementos tem no B. Então, para determinar a cardinalidade de A e cardinalidade de B, tomamos as decisões então aqui, deixa eu copiar, que são as mesmas decisões que eu tinha colocado ali antes, tá? Primeiro eu escolho a cor da faixa 3, depois eu escolho a cor da faixa 2, primeiro eu escolho a cor da faixa 1, depois eu escolho a cor da faixa 3 e pelo final eu escolho a cor da faixa 2. Para escolher a cor da faixa 1, tenho 6 possibilidades. Para escolher a cor da faixa 3, eu tenho 5. Estou contando elementos no A, tá? No A, a faixa 1 e a faixa 3 têm cores diferentes. Então, por isso aqui eu coloquei 5. Porque a cor que eu vou usar na faixa 3 não pode ser a mesma que eu usei na faixa 1. E para escolher a cor da faixa 2, tem 4 possibilidades. Não, porque eu tenho a bandeira. Essa faixa tem uma cor. Essa faixa tem outra cor. E a do meio tem que ser diferente das duas, tá? Então, por isso que para pintar a faixa do meio, agora tem 4 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, esse conjunto A tem 6 vezes 5 vezes 4, que dá 120. Agora, para calcular a cardinalidade de B, tomando as decisões nessa ordem. Então, no B, as faixas 1 e 3 têm a mesma cor. Cadê? Então, para escolher a faixa 1, eu tenho 6 possibilidades. Para escolher a faixa 3, a cor que eu vou usar já está determinada. Tem que ser a mesma que eu usei na faixa 1, tá? Então, por isso, para pintar a faixa 3, eu tenho uma possibilidade. Agora, para pintar a faixa 2, então note que aqui, a faixa 3 e a faixa 1 têm a mesma cor. Então, a faixa do meio não pode ter a mesma cor que tem na faixa... Não pode ser a cor que eu usei, né, nessas duas faixas, que é a mesma. Então, eu tenho 5 cores que eu posso usar. Então, de novo, agora pelo princípio multiplicativo, o B tem 6 vezes 1 vezes 5, são 30 elementos. Então, como A e B formam uma partição, né, do conjunto de solução, o número de bandeiras são formadas, segue do princípio aditivo. Pelo princípio aditivo, são formadas a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B, que dá 120 mais 30, ou seja, 150 bandeiras. Eu acho que deu o mesmo resultado, né? Na solução 2 e na solução 1, né? 150 bandeiras, que é o que a gente queria. Tá? Ó, esse exemplo ilustra não é uma regra, mas é um artifício. Sempre que você vai tentar determinar quais decisões tem que tomar, sempre tem em mente assim, pensa primeiro em tomar a decisão mais restritiva primeiro. Tá? Por exemplo, o que aqui não deu certo? Que a restrição que a gente tem aqui é que as cores, faixas adjacentes recebem cores distintas. Então, assim,
como eu tô falando, não é uma regra, mas na maioria dos casos vai ajudar e vai resolver o problema. Tome as decisões mais restritivas, mais complexas antes. Tá? Então, assim, aqui a gente pinta a primeira faixa 1, depois eu já pinto uma faixa que é adjacente a ela. Tá? Nessa maneira aqui, ó, eu não tomei, né, duas faixas adjacentes para pintar, assim, uma após a outra. Aí já gera um problema, tá? Então acaba não dando para aplicar o princípio multiplicativo diretamente, tá? Então sempre tenha isso em mente. Tente tomar as decisões mais restritivas primeiro, tá? Porque o problema aqui, nesses problemas que nós vamos resolver, a maior dificuldade vai ser em quais pensar e determinar assim, quais são as decisões que eu devo tomar, tá? E em qual ordem que eu tenho que tomar essas decisões, tá? Isso é o que pode ser um pouquinho complicado aqui pra gente, tá? Então, sempre tenha em mente isso, tá? Que as decisões mais restritivas, eu tenho que pensar em trazer tomar elas antes, tá? Isso vai ajudar bastante. Bom, nesse exemplo aqui, ó, tem um conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4. Eu quero contar quantos elementos tem esse conjunto S. Ó. Então, S é o conjunto dos pares ordenados XY, com XY vindo de A, só que o X e o Y são diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, note para um elemento para formar um elemento do conjunto S, eu tenho que escolher quem é a primeira coordenada do elemento e quem é a segunda, né? Então devemos tomar duas decisões. Primeira decisão é escolher o X, né? Eu tenho quatro possibilidades, né? Posso usar 1, 2, 3 ou 4. Segunda decisão, eu tenho que escolher Y. Bom, a princípio o Y é elemento do A, então eu teria quatro possibilidades. Só que aqui tem uma restrição. O X e o Y têm que ser diferentes. Então, independente de quem seja escolhido aqui na primeira decisão, ele não pode ser escolhido de novo na segunda. Então, eu vou ter só três possibilidades para escolher o Y, tá? Então, portanto, pelo princípio multiplicativo, o meu conjunto S tem 4 vezes 3, que são 12 elementos. Tá? Note que o S não é o A cartesiano A, tá? No A cartesiano A, o X e o Y podem ser iguais. Ok? Note que eu tinha uma outra maneira também de resolver isso aqui. Vou fazer aqui com vocês. Vou chamar essa solução de solução 1. Solução 2, eu vou resolver utilizar um negócio que a gente vai ver no final dessa aula, que é um corolário do princípio aditivo. Eu posso, ao invés de contar diretamente o S, igual a gente fez aqui no conjunto, na solução 1, contar, na verdade, o maior. Então, ó, suponha que tem um U universo, e dentro desse U tem um conjunto S que eu quero contar quantos elementos tem. Às vezes, dependendo do problema, contar quantos elementos tem no conjunto S diretamente é mais difícil do que você contar quantos elementos tem no todo U. Tá? O que é esse S barra, para quem lembra lá da teoria dos conjuntos, que é o conjunto complementar de S em U. É o conjunto formado de todos os elementos que estão no universo, né, no U, e não estão em S. Então, o que a gente tem é que a cardinalidade de S mais a cardinalidade do seu complementar é a cardinalidade de U. Então, às vezes você quer contar esse cara aqui, só que às vezes é mais fácil você contar esses dois. Tá?
Que daí aí a cardinalidade de S vira a cardinalidade de U menos a cardinalidade do complementar do S. Tá? Ó, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou chamar de... O meu universo vai ser o A4. Eu acho que esse S está contido em A4, tá? Então, S é o conjunto de todos os pares XY em que X vem de Y. Isso é um subconjunto de A4. Em A4 eu tenho todos os pares XY, inclusive os que em que X é igual a Y. E também note quem é o complementar de S em A4. É o conjunto de todos os pares XY, tais que X é igual a Y. Então, é claro que quantos elementos tem um S, né? Desculpa, o complementar do S. 4, né? Porque o x tem que ser igual a y, aqui só tem 4 pares, que é o 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, né? E pelo que a gente já viu, o A4 tem 16 elementos, né? 16 não, desculpa. A4 não, nossa, é A2, pô, desculpa. A4 é o número de elementos do conjunto lá. É o A cartesiano A, desculpa. Que o A2 tem 4 elementos. O A tem 4 elementos, então o S está contido em A2, né, que é o A cartesiano A. Então o A cartesiano A tem 16 elementos. Então vamos lá, como? Aí é um pouco teoria dos conjuntos. O número de elementos de S mais o número de elementos do complementar do S é o número de elementos do conjunto U, tá? Na verdade, isso aqui é uma partição de U. Então, pelo princípio aditivo, vale isso aqui, tá? Então, isso que implica que cardinalidade de S mais 4 é igual a 16. Então, fazendo a conta aqui, você obtém que a cardinalidade de S é 12. Tá? Então, assim, o que eu fiz nessa solução 2 a gente vai ver alguns problemas também que dá para usar essa estratégia. Que alguns problemas é mais fácil, ao invés de você contar diretamente quantos elementos tem no conjunto S, você contar quantos elementos tem no universo e quantos elementos tem no complementar. E a quantidade de elementos no S, então, vai ser só a diferença. Tá? Agora vamos lá. Seja E esse conjunto, formado pelas letras A, B, C e D. Pergunta é quantos subconjuntos desse conjunto E existem. Então, queremos determinar a cardinalidade da família. Se vocês lembrarem lá, a gente quer contar quantos elementos tem na potência de E. Que a potência de E é uma família formada por todos os subconjuntos de E. Tá? Então, dado x um elemento dessa família, para formar um subconjunto do E, você tem que vir cada elemento e decidir se ele está nesse subconjunto ou não, né? Então, dado um x aqui, para construir o x, eu preciso saber se o A pertence a x, se o B pertence a x, o C, o D, e assim por diante. Então consideramos as decisões. São todas parecidas. Primeiro é escolher se o Azinho está no conjunto X, né?
Então dá esse, pega X um subconjunto de E. Tem duas possibilidades para o Azinho. Ele pertence ao conjunto X ou não, tá? Então eu tenho duas possibilidades. O A pertence a X ou A não pertence a X. Para os outros elementos, mesma coisa. Tem que determinar se o B pertence a X. O B pode pertencer e pode não pertencer. Então, também tem duas possibilidades para o B. E assim por diante, tá? Então, escolher se o Czinho pertence a X. E também devo escolher se o Dzinho pertence a X. Então, pelo princípio multiplicativo, o número de subconjuntos de E é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 a quarta, que é 16. Tá? E esse resultado a gente já conhece lá na teoria de conjuntos, né? Quando a gente estuda a potência, a gente vê que se o E é um conjunto finito, com n elementos, então a sua potência tem 2 elevado a n elementos, né? Ou seja, se o E tem n elementos, ele possui 2 elevado a n subconjuntos, tá? Esse aqui é um caso particular desse resultado. Agora mais um exemplo um pouquinho mais elaborado. Quantos divisores positivos do 45 existem? Bom, uma primeira maneira de resolver isso é listando todos os divisores, né? No caso aqui não são muitos, né? Os divisores positivos de 45 são, vamos lá, divisores de 45 são números inteiros que quando eu divido 45 por ele, o resto é zero. A divisão é exata. Então eu tenho 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. Então são 6, né? Assim, há 6 divisores positivos de 45. Só que essa solução aqui não tem graça, né? Por quê? Porque só... Próximo exemplo, vamos repetir esse exemplo, só que em vez de 45 vamos usar o número 7200. Aí como é que faz? Para procurar todos os divisores, talvez fique muito trabalhoso. A gente pode resolver esse problema usando o teorema fundamental da aritmética. O que ele me diz, né? O teorema fundamental da aritmética e umas aplicações dele. Bom, o teorema fundamental da aritmética fala que qualquer inteiro pode ser diferente de 1, menos 1 e de 0, né? Ele pode ser escrito como vamos pegar positivos, aí. Qualquer número natural positivo pode ser escrito como um produto de números primos positivos. Então, por exemplo, 45 é 5 vezes 9, né? Então 9 é 3 ao quadrado. Então é 3 vezes 3 vezes 9, 45, tá? Que eu posso também juntar ali as potências, né? Então eu posso escrever ele com a chamada fatoração canônica, né? Aqui não é 9, né? Aqui é 5, pô. Então, isso aqui é o que a gente chama de fatoração canônica, né? Que é quando eu pego um inteiro natural, escrevo ele como produto de números primos, aí eu agrupo, né, os primos repetidos, coloco como potências de números primos, tá? Então, essa é a fatoração canônica do 45. E a gente sabe também que se eu pegar qualquer divisor do 45, aí é uma aplicação também, uma fundamental aritmética, que qualquer divisor, então ele vai ter que ser o produto dos potências dos primos envolvidos na fatoração do 45, ou seja, se der um divisor 45, então o Dzinho se escreve como 3 elevado a alfa vezes 5 elevado a beta.
em que alfa e beta são naturais, tá? Então o alfa vai ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, e o beta vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, tá? Então, para as contas, para contar quantos divisores existem, né? Você vai ter que tomar duas decisões, escolher alfa e escolher beta, tá? Então, seja D um divisor de 45. Segue não. Como 45, a fatoração canônica dele é 3 ao quadrado vezes 5, aí segue do teorema fundamental da aritmética que o Dzinho é da forma. Então, o D é da forma 3 elevado a alfa vezes 5 elevado a beta, em que o alfa está entre 0 e 2 e beta está entre 0 e 1. Tá? Os expoentes aqui da fatoração do 45 são os limitantes ali para os expoentes aqui do divisor, tá? Então, para cada valor que eu jogar de alfa e beta aqui nesses intervalos, o resultado vai ser um divisor, tá? E também são naturais, tá? Alfa e beta são números naturais, tá? Não posso pegar tipo alfa elevado a meio. Alfa igual a meio, tá? Assim, devemos tomar as decisões. Então, para cada valor de alfa e beta que eu escolho, o resultado me dá um divisor, tá? Então, para contar com os divisores, só contar de quantas maneiras eu posso escolher o alfa e beta simultaneamente, né? Então, primeira decisão, escolher alfa, e a segunda, escolher beta. Para escolher o alfa, eu tenho três possibilidades, né? 0, 1 ou 2. E para escolher o beta, eu tenho duas possibilidades, 0 ou 1. Então, pelo princípio multiplicativo, 45 tem 3 vezes 2, que é igual a 6 divisores positivos, tá? E se você vai chutando aqui, você encontra todos, né? Por exemplo, 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0 dá o 3, também é divisor. 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 0. Então, isso aqui dá o 9, que também é divisor. Aí tem o 3 elevado a 0 vezes 5 elevado à primeira. Isso dá 5, que também é divisor. 3 à primeira vezes 5 à primeira. Isso dá 15, que também é divisor. 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Isso dá o 45, né? Dá o próprio 45. Então, note, ó, aqui a gente gera todos os divisores, tá? Que eu tinha mostrado aqui, ó. Vamos resolver um exemplo aqui igual ao anterior, tá? Só agora, em vez de usar um número pequeno, vamos pegar 7.200. A estratégia para calcular quantos divisores positivos ele possui é a mesma que a gente usou antes. Primeira coisa, eu tenho que achar a fatoração canônica dele. Então vamos lá, 7.200 dividido por 2, isso dá 3.600. Divide por 2 dá 1.800. Divide por 2 dá 900. Divide por 2 dá 450. Divide por 2 dá 225.
Agora dá por 3, né? Se vai dar 75. Que dá por 3 dá 25. Que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Se eu não errei, então isso é 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, essa aqui é a fatoração canônica de 7.200. Então, a fatoração canônica de 7.200 é 7.200 igual a 2 elevado à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Logo, se Dzinho é um divisor positivo de 7.200, então Dzinho é da forma Então o Dzinho se escreve como 2 elevado a alfa vezes 3 elevado a beta vezes 5 elevado a gama, em que alfa, beta e gama são números naturais tais que o alfa está entre 0 e 5. Aí o beta e gama estão entre 0 e 2, né? E tanto beta quanto gama estão entre 0 e 2. Então vamos lá, tomamos as decisões. Primeira decisão é escolher alfa, segunda decisão é escolher beta, terceira decisão é escolher gama. Tenho 6 possibilidades pro alfa, né? De 0 a 5, são 6 possibilidades, tá? Não esqueça do 0, tá? Segunda decisão, escolher beta. Tenho 3 possibilidades, né? Beta pode ser 0, 1 ou 2. Mesma coisa o gama. Gama pode ser 0, 1 ou 2. Então, pelo princípio multiplicativo, existem 6 vezes 3 vezes 3. Isso dá 6 vezes 9, 54 divisores positivos de 7.200. Lógico que nesses dois exemplos só contém os divisores positivos, tá? Então só observação. Quando você pensa em divisores de um inteiro, né? Eles sempre aparecem uns pares, né? Com o inteiro e o seu oposto. Por exemplo, o 2 divide 4, menos 2 também divide. Menos 3 divide 9, o 3 divide 9. Então se eu quisesse contar todos os divisores inteiros, né? Todos os divisores, né? Não só os positivos, só teria que multiplicar por 2 o resultado encontrado, tá? Então, por exemplo, 7.200 tem 54 divisores positivos, então ele tem 108 divisores. O 45 tem 6 divisores positivos, então ele tem 12 divisores. Contando. Vamos lá, gente. Então, agora o exemplo é o seguinte: quantos números naturais com 3 algarismos distintos existem? Então, como eu falo 3 algarismos distintos, estou querendo números. 3 algarismos. Então, eu quero números entre 100 e 999, tá? Quando eu falo que o número tem que ter 3 algarismos. Então, a menor possibilidade para ele é 100, a máxima é 999. Eu quero que os algarismos sejam distintos, ou seja, por exemplo, o 100 não serve, porque tem 2 zeros. Os 225 também não serve, porque tem 2 2, assim por diante, tá? Os 3 algarismos têm que ser diferentes.
Quero saber quantos números desse tipo existem. Bom, um número desse tipo é da forma a gente nota assim, né, x, y, z, né? Então, ele é da forma x vezes 10 ao quadrado, mais y vezes 10, mais z, em que tá escrito aqui, base decimal, tá? Então aqui é base 10. Em que x, y e z é, x, y, z. Escrevi de outra forma. Em que x, y e z variam de 0 a 9, são números naturais distintos. E o x não pode ser 0, né? O x não pode ser 0 porque eu quero o número tenha 3 algarismos, tá? Então, queremos, no final das contas, determinar quantos elementos tem esse conjunto aqui, ó. Então, a cardinalidade. Então, conjunto de solução aqui eu vou chamar de S1, tá? Porque no próximo exemplo eu vou usar ele. Em vez de chamar só de S, eu vou chamar de S1 aqui. Então, eu conjunto todas as triplas x, y, z, em que x, y, z pertence a esse conjunto, né, de 0 a 9. São 2 a 2 distintos. E o x é diferente de 0. Quero contar quantos elementos tem nesse conjunto. Então vamos tomar as decisões aqui, ó. Primeira decisão, escolher z. Bom, o z eu posso escolher de 10 maneiras, né? Qualquer valor entre 0 e 9. Decisão 2, escolher y. O y tem que ser diferente do z. Então o y não pode ser 9. Agora a terceira decisão, escolher x. Então o x não pode ser o 0, não pode ser o y, não pode ser o 9. Então eu tenho 8 possibilidades, né? Não, 7. Porque não pode 0, não pode o x, não pode o y. Só que isso aqui está errado. É 7 se nem o z nem o y forem iguais a 0. Tá? Note que o z pode ser 0. Ou o y também. Então, se o z, quando eu escolho o z como sendo 0, para o x sobram 8 possibilidades. É só não ser 0, né, que é o z, ou o y. Agora, se nem y nem z são iguais a 0, então o x não pode ser o z, não pode ser o y, não pode ser 0. Então sobra só 7. Então tem duas possibilidades para escolher o x, tá? Então não podemos aplicar o princípio multiplicativo diretamente. O que dá para fazer para, digamos assim, mesma coisa a gente fez aquele exemplo da bandeira. Como é que eu posso, entre aspas, salvar essa solução aqui? Isso, como é que eu posso salvar essa solução? Ou seja, resolver esse problema
tomando essa sequência de decisões? É dividir esse conjunto S1 em 3 casos. Quando aqueles casos em que o Z é 0, aqueles casos em que o Y é 0 e aqueles casos em que nenhum dos dois é o 0. Tá? Aí a gente aplica 3 vezes o princípio multiplicativo e depois aplica o princípio aditivo. Tá? Então você pode fazer o seguinte: particionamos o conjunto S1 na família, vou chamar de ABC. Então o A é o conjunto de todas as soluções tais que o Y não é 0 e o Z não é o 0. No B, eu vou pegar todas as soluções em que Z é igual a 0. E no C, eu seleciono todas as soluções em que o Y é 0. Não, acho que a ABC é de fato uma partição, né? Toda solução do S1, né? Ou ele é dessa forma, ou ele é dessa, ou ele é dessa. Tá? Então vamos lá. Vamos contar primeiro esse número aqui. Então eu vou tomar as mesmas decisões, tá? Na mesma ordem, eu quero dizer. Para escolher o Z não pode ser 0. Então ele pode ser qualquer número entre 1 e 9. Então eu tenho 9 possibilidades. Para escolher o Y agora, o Y não pode ser o Z e não pode ser o 0. Então sobraram 8 possibilidades. Agora o X não pode ser 0, não pode ser Y e não pode ser Z. Então eu tenho 7 possibilidades, tá? Lembrando que Y e Z não são 0. Então, pelo princípio multiplicativo, né? Bom, depois eu faço. Agora vamos contar quantos elementos tem no B. Agora quantos elementos tem no B? No B aqui, ó, o Z é 0. Então só tem uma possibilidade para escolher uma possibilidade para o Z. Agora o Y é, pode ser qualquer um, tá? Só não pode ser o Z. Ou seja, só não pode ser 0. Então tenho 9 possibilidades. Agora o X, ele pode ser qualquer um, só que ele não pode ser, como ele está em S1, não pode ser o Y e não pode ser o Z. Só que o Z é 0. Então vou ter 8 possibilidades aqui para o X, tá? Não pode o Z, não pode o Y. E não pode o 0, só que o 0 aqui é Z, então não muda quase nada. Agora vamos contar a cardinalidade de C. Vamos lá, para escolher Z, eu tenho 9 possibilidades, tá? Porque o Y vai ser 0. Se o Y vai ser 0 e o Z e o Y tem que ser diferentes, Z não pode ser 0. Então eu tenho 9 possibilidades aqui no Z, tá? Para escolher o Y, só tem uma possibilidade. E para escolher o X, eu tenho 8 possibilidades, porque não pode o Z e não pode o Y.
e não pode o zero, só que o zero é o y, então eu tenho 8 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, vamos lá. O conjunto A tem 9 vezes 8 vezes 7 elementos. Então é 72 vezes 7, isso dá 504. Cardinalidade de B é 1 vezes 9 vezes 8, que dá 72. E a cardinalidade de C é 9 vezes 1 vezes 8, que também dá 72. Aí aplica o princípio aditivo, né? Pelo princípio aditivo, o conjunto que eu chamei de S1, né, que é o conjunto de solução, é cardinalidade de A mais cardinalidade de B mais a cardinalidade de C, que dá 504, mais 72, mais 72, que dá 648. Então, essa é uma maneira de resolver esse problema, né? Usando essa sequência de decisões. Só que se eu inverter essa sequência, eu consigo resolver direto usando PA. Lembra que eu falei que se você no problema tomar primeiro as decisões mais restritivas, talvez fica mais fácil de resolver? Então, ó. Primeira decisão, agora em vez de começar escolhendo o Z, eu vou começar escolhendo o X. Porque o X, além de ser diferente de YZ, não pode ser zero. Então, para o X eu tenho 9 possibilidades. Segunda decisão, escolher Y. Vamos lá, o Y pode ser qualquer número entre 0 e 9, só não pode o X. Então eu tenho 9 possibilidades. E a terceira decisão é escolher o Z. Aí eu tenho 8 possibilidades. Não pode ser o X e não pode ser o Y, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, o conjunto S1 tem 9 vezes 9 vezes 8 elementos, que dá exatamente 648. Então, ó, bem mais rápido, né, do que resolver aqui dividindo em vários casos, tá? Mas das duas maneiras estão corretas, tá? Bom, último exemplo da aula de hoje. Eu vou dar duas soluções para esse problema, que em um deles a gente vai aplicar aquele corolário do princípio aditivo. Então, ó, agora eu quero contar quantos números naturais de 3 logaritmos existem, só que tem que ter repetição de dígito. A gente acabou de contar os sem repetição, agora eu quero com repetição. Então, olha só, seja S2 o conjunto de todas as soluções. Isto é, então S2 então é o conjunto de todas as triplas x, y, z. Tá, que x igual a y, ou x igual a z, ou y igual a z. E x, y, z pertence a algum natural entre 0 e 9. É isso, né? Faltou ainda e x vem de 0. Tá, o x não pode ser 0, tá? Aqui são 3 logaritmos. Então, vamos particionar isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui, né? Você pode particionar S2 nos
subconjuntos. Então, olha só. Então, é o conjunto dos números com os três algarismos iguais. B, eu vou colocar os números que têm a primeira e a segunda coordenadas iguais. Então, da forma, sei lá, x, x, z. Tal que x diferente de zero e x diferente de y. X diferente de z aqui, né? C são aqueles que têm a segunda e a terceira coordenadas iguais, são da forma x, y e y. Aqui o x não pode ser zero. E o x e y são diferentes. Tá? Aí terceiro são aqueles caras da forma x, y, x, ou seja, aqueles números com primeira e terceira coordenadas iguais. Na verdade são aqueles números com a centena e a unidade igual, né? Mas deu para entender, né? Então aqui o x não pode ser zero. E também o x vem de y, tá? Então, ó, vamos determinar cardinalidade de A. Bom, isso aqui não tem graça, né? Só tomar uma decisão que é escolher o x, né? Isso aqui eu posso fazer de 9 maneiras, tá? Logo pelo... Não, vamos... Tá, o x pode ser qualquer um entre 0 e 9. Desculpa, qualquer um entre 1 e 9, né? Então são 9 números que eu consigo formar. Agora vamos determinar a cardinalidade de B. Então, primeira decisão. Então lembra, começa pela decisão mais restritiva, né? Eu vou começar sempre escolhendo x, né? Porque ele não pode ser zero. Então, pro x, eu tenho 9 possibilidades. E a segunda decisão é escolher o z, né? Eu também tenho 9 possibilidades, né? O z só não pode ser o x aqui, tá? O z pode ser zero, tá? Por exemplo, o 200 não. O 110, o 220, eles entram no conjunto B aqui, tá? Agora vamos determinar C. A cardinalidade de C. Aí as decisões são análogas, né? Vou até copiar aqui. Então, para formar um elemento de C, ó, primeiro eu escolho o x, porque ele não pode ser o zero. Depois eu escolho o y, tá? Para o x eu tenho 9 possibilidades, que o x não pode ser o zero. E para o y também tem 9, né? Que o y não pode ser o x. Agora, para determinar a cardinalidade de D, você vai tomar as mesmas decisões, né? Mesma quantidade também. Porque para escolher x tem 9 possibilidades, né? O x pode ser qualquer um entre 1 e 9. E o y pode ser qualquer um entre 0 e 9, só que não pode ser o x, tá? Então por isso também 9 possibilidades para o x, 9 possibilidades para o y.
Então, deixa eu ver. O A tem 9 elementos, o B tem 81, o C e o D também tem 81, tá? Portanto, pelo princípio multiplicativo, cardinalidade de A é igual a 9 e cardinalidade de B igual a cardinalidade C, que é igual a cardinalidade de B, de D, né? São todos iguais a 9 vezes 9, que dá 81. Aí você aplica o princípio aditivo. Então, pelo princípio aditivo, o número de elementos do S2 é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B mais a cardinalidade de C mais a cardinalidade de D, que dá 9 mais 81 mais 81 mais 81, que dá 252. Que é o que a gente queria. Então, entre 100 e 999 existem 252 números naturais que possuem pelo menos dois dígitos iguais. Ok? Agora a solução 2, vamos fazer o seguinte. Vamos contar o complementar. Complementar nesse universo U aqui. Ó. O que é o U? É o conjunto de todas as triplas x, y, z, em que x, y, z variam de 1 a 9 e o x diferente de 0. Tá? Vamos determinar a cardinalidade de U. Então note que em U eu tenho todos os números com 3 algarismos, todos eles, mesmo com repetição e sem repetição. Então a melhor decisão eu vou escolher x, né? Para o x tem 9 possibilidades, tá? Só não pode o 0. Qualquer um entre 1 e 9 eu posso escolher. Agora, para escolher o y e o z, eu tenho 10 possibilidades, porque você pode escolher qualquer número entre 0 e 9. Ou seja, são 900 elementos no U. Então, pelo princípio multiplicativo, o U tem 9 vezes 10 vezes 10 elementos, que dá 900. Agora vamos lá. Eu quero determinar a cardinalidade do S2, tá? Esse S2 aqui. Ó, queremos determinar cardinalidade de S2, em que S2 é esse conjunto aqui, que a gente já acabou de usar. Mas note que S1, S2 é uma partição do U, em que S1 é o conjunto que a gente usou lá no outro exemplo, quando a gente contou aquelas triplas com alguma repetição, desculpa, sem repetição. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, a gente acabou contando os elementos de U de duas maneiras. A gente contou os elementos de U e depois contou os elementos de U que tem repetição e os elementos de U que não tem repetição. Na verdade é o contrário, né? A gente contou primeiro os que não tem repetição e depois os que tem repetição. Então isso aqui é uma partição de U, né? S1, S2. Logo, se eu usar o resultado que eu tenho lá do item anterior, a gente consegue deduzir a cardinalidade
do S2. Então a cardinalidade de U é a cardinalidade de S1 mais a cardinalidade de S2. Então a cardinalidade de S2, que é o que eu quero contar aqui, é a cardinalidade de U menos a cardinalidade de S1. Então a cardinalidade de S2 vai ficar 900 menos, acho que é 648, né, que a gente tinha achado. Aqui, ó, 648. Então o número de elementos do conjunto S2 vai dar 252, que é o que a gente queria. Né? Foi a mesma solução que a gente achou aqui no exemplo anterior. Então note, ó, que fica... Talvez, não sei se fica mais fácil, mas fica menos trabalhoso, né? Fica mais direto você calcular quantos elementos tem no complementar em um certo universo, né? Para calcular esse número de elementos, dependendo do conjunto que você quer contar, tá? Então aqui ficou mais rápido porque eu já sabia, né, esse número aqui, ó. Ok? E esse resultado, essa solução 2, é um caso particular, então, desse corolário do princípio aditivo, tá? Então, ó, esse exemplo é um corolário desse teorema aqui, ó. É um caso particular de aplicação desse teorema. Então, pega S, um conjunto finito, tá? Um subconjunto próprio de um conjunto finito U, tá? No caso aqui, S, pensa nele como sendo um conjunto de solução, tá? Então, quantos elementos tem no S? É o número de elementos em U menos a quantidade de elementos que tem no complementar de U. Então, lembrando, complementar de S em U, né, que eu vou denotar por S barra, é o conjunto dos elementos em U que não estão em S. Tá, então, se esse aqui é o conjunto U e esse aqui é o conjunto S, o que está fora aqui, né, essa parte roxa aqui, é o complementar do S. São os elementos do U que não estão em S, tá? Para provar isso, é bem tranquilo, porque a família formada por S pelo complementar de S é uma partição de U. É uma partição de U. Logo, pelo princípio aditivo, a cardinalidade de U é cardinalidade de S mais a cardinalidade do complementar do S. Ou seja, a cardinalidade de S é a cardinalidade de U menos a cardinalidade do complementar do S. Que é o que está aqui, né? Está aqui, ó. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje vai ficando por aqui. Então a gente trabalhou aí o princípio multiplicativo, que também é conhecido como princípio fundamental da contagem. Aí na próxima aula a gente vai falar de permutações. Vamos começar com permutação simples, que são problemas que a gente consegue resolver aplicando o princípio multiplicativo, mas assim, são vários problemas parecidos entre si, que utilizam sempre o princípio multiplicativo da mesma forma. Então convém a gente dar uma fórmula para calcular esse número de permutações, né? Aí, então isso a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Até lá então.